Hoje aqui no Kryptonita Retrô, para comemorar os 60 anos do Homem-Aranha, eu vou falar sobre a melhor animação do Teioso, Homem-Aranha, a série animada. Perfeito! Ai, os anos 90, que anos maravilhosos, de desenhos maravilhosos dos nossos super-heróis favoritos. Tinha Batman, a série animada, Superman, a série animada, tinha a série animada dos X-Men, e quem não podia ficar de fora desse pacote? Nosso querido Homem-Aranha, que também ganhou uma série animada de respeito, querida pelos fãs até hoje. Claro, não foi a primeira animação do Homem-Aranha, teve uma, aquela de 1967, onde o traço era diferente, e foi a animação que gerou aquele meme do Homem-Aranha um apontando para o outro. Em 1981, o Homem-Aranha ganhou outras duas animações, uma que durou apenas uma temporada, e uma outra, também conhecida pelos fãs do Teioso até hoje, Homem-Aranha e seus incríveis amigos, onde ele era acompanhado por uma personagem que foi exclusivamente criada para o desenho, que era a Flama, e um dos X-Men, o Homem de Gelo. Mas o desenho mais bem sucedido do Homem-Aranha veio em 1994, produzido por John Semper Jr. O desenho durou 5 temporadas com um total de 65 episódios. Estreou aqui no Brasil em 1995 pela extinta Fox Kids e também passava na Rede Globo, na TV Globinho. O pior de se ter uma identidade secreta é que não se pode pedir a ninguém para costurar para você. Inclusive, nosso querido Stan Lee, criador do Homem-Aranha nas histórias em quadrinhos, trabalhou também nessa série animada como produtor executivo e revisor. Até a esposa de Stan Lee, a Joan Lee, fez uma pontinha na série, porque ela dublou a voz de uma das personagens no finalzinho da animação, a Madame Teia. Além disso, essa animação ganhou uma abertura que a gente lembra até hoje, que foi produzida por ninguém mais, ninguém menos que Joe Perry, o guitarrista principal do Aerosmith. Essa animação é, sem dúvida nenhuma, a minha preferida relacionada ao Homem-Aranha. Eu adorava assistir. Uma das coisas que eu mais gostava é que ela seguia uma sequência. Na época, os desenhos animados, se você assistia misturado, você entendia o que estava acontecendo na história. Mas em Homem-Aranha, a série animada, não. Era uma sequência, você tinha que assistir episódio por episódio para entender a história em geral. Isso fazia com que o pequeno Victor não perdesse nenhum episódio de Homem-Aranha série animada. E o que eu ganhei nisso tudo? Nada. Uma das grandes curiosidades da animação é que ela não contou uma história de origem do Homem-Aranha, como o Peter Parker se transformou no Homem-Aranha. Claro que hoje em dia a gente já tá cansado de saber dessa história. Porém, lá em 94, 95, não era todo mundo que sabia, né? Mas por que na animação eles resolveram não contar a origem do super-herói? Porque nessa mesma época iria estrear o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema. Não é o filme que vocês estão pensando do Sam Raimi. Errou! Era um outro filme que seria dirigido por James Cameron, famoso diretor aí de Titanic, Avatar. Ele iria dirigir um filme do Teioso, e nesse filme, que ia estrear na mesma época da animação, ali sim ele ia contar a origem do Homem-Aranha. Então, os produtores do desenho não viram necessidade de contar tanto no filme quanto no desenho. Porém, o que aconteceu? O filme não saiu do papel e foi pro ralo, e a animação também acabou não contando a origem do Homem-Aranha. Porém, na sua terceira temporada, tem um episódio de flashback, onde o Peter explica mais ou menos como ele se transformou no Homem-Aranha. Foi quando eu descobri meus superpoderes. Eu virei um lutador mascarado e faturei muito dinheiro. Além desse filme fantasma do James Cameron pro Homem-Aranha ter sido responsável por não mostrar a origem do Aracnídeo, também foi responsável por não mostrar dois dos principais vilões da galeria de vilões do Homem-Aranha, que foi o Homem-Areia e o Electro. Esses dois vilões seriam os antagonistas do filme do James Cameron, e eles falaram, não, esses dois aqui vai ser só pro filme, não vai passar na animação. E como eu já falei aqui, o filme foi pro ralo. Então, tempos mais tarde, eles resolveram incluir o Electro na animação, porém, o Homem-Areia, tadinho, acabou ficando de fora. Que maldade você fez comigo. Ainda falando em vilões, o principal vilão do Homem-Aranha quem é? O Duende Verde, né? Porém, na animação ele apareceu bem pouco, porque o criador, o John Semper, ele queria trabalhar mais no Norman Osborn, né, o alter ego do Duende Verde, do que no próprio Duende Verde. Porém, os produtores lá da série falaram, precisa enfiar pelo menos o Duende Macabro
porque já tá licenciado os bonecos do Duende Macabro e a gente precisa colocar o Duende Macabro quanto antes na animação, senão não vende o boneco. Só que nos quadrinhos, o Duende Macabro, o correto é ele vir depois do Duende Verde. E o que aconteceu na animação? Eles colocaram o Duende Macabro antes da origem do Duende Verde lá na animação. Estranho, mas eles queriam vender boneco, né? Ninguém mais me ama! E como eu falei de várias proibições que rolaram aí por causa do filme do James Cameron, o que não faltou na época foi proibição e censura nesse desenho do Homem-Aranha de 94. Porque na época a distribuidora do desenho, a Fox, estava com vários problemas judiciais devido à alta violência que tinha nos seus programas infantis. Então eles tiveram que cortar um monte de coisa do desenho do Homem-Aranha. As armas realistas foram substituídas por armas a laser. Não podia mostrar, por exemplo, vidros quebrando ou crianças correndo perigo. O Morbius, grande vilão do Homem-Aranha que apareceu na segunda temporada, não podia morder as suas vítimas, né? Ele era um vampiro, ele não podia morder para retirar o sangue das suas vítimas. No desenho, ele drenava o sangue das suas vítimas por meio de um dispositivo que ficava na sua mão. E pasmem, o Homem-Aranha não podia dar sequer um soco em seus inimigos. Ele tinha que só ficar jogando a teia neles mesmo. Que coisa absurda. E não para por aí. Um dos grupos de vilões mais conhecidos do Homem-Aranha nos quadrinhos, o Sexteto Sinistro, teve que mudar seu nome para os Seis Traiçoeiros. Porque na época, os produtores acreditavam que a palavra sinistro apresentava ameaça às crianças. Serei capaz de aguentar um pouco de grossura. E mesmo sabendo de toda essa censura, todas essas proibições, isso não afetou em nada a nossa experiência maravilhosa com esse desenho. O desenho Spider-Man também ficou muito conhecido por trazer vários, como eu já disse, vários personagens do cânone do Homem-Aranha e vários outros personagens da Marvel também, como o Blade, o Capitão América, o Homem de Ferro e até os X-Men. Não sei do que você está falando. Sei, claro. Ele te falou sobre esse lugar. Por isso resolvi procurar você aqui. Na versão brasileira, o nome deles era traduzido de uma maneira muito burra, pra não dizer outra coisa. O Wolverine, por exemplo, chamava de Lobão. Senhor, o Homem-Aranha e o Lobão estão indo para o seu laboratório. Você é um vilão, seu babaca. O Justiceiro ficou conhecido na versão brasileira como O Vingador, e depois mudaram o nome para O Carrasco. E o Demolidor, que eles chamaram de Atrevido. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Mas mesmo assim, o desenho foi um sucesso, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Gerou 4 jogos aí na época do Spider-Man que fizeram maior sucesso também, além de ter propagado mais ainda a imagem do herói que era muito famoso nos quadrinhos. Mas como nada é infinito, minha gente, tudo que é bom acaba. A vida nunca tem recompensas pra mim. A animação do Homem-Aranha acabou após 5 temporadas. E o pior, não teve bem um final, né? A gente sabe que um dos momentos mais trágicos na vida do Homem-Aranha nas histórias em quadrinhos é quando a sua amada namorada Gwen Stacy acaba morrendo pelas mãos do Duende Verde. Isso aconteceu também na animação, só que eles substituíram a Gwen Stacy pela Mary Jane, que na época era a namorada mais popular do Homem-Aranha nos quadrinhos, então eles resolveram fazer essa substituição. Mas, há uma censura aí. Como na animação a Mary Jane não poderia morrer, ela acabou sendo jogada por uma ponte, né? O Duende Verde jogou ela da ponte e ela acabou indo parar em outra dimensão. Isso aconteceu lá na 3ª temporada. Mary Jane! Oh não, pra onde ela foi? O Homem-Aranha ficou 2 temporadas inteiras procurando a sua amada Mary Jane, mas não achou. Ela chegou a aparecer na 4ª temporada, mas logo depois ele descobriu que era um clone dela, e a verdadeira ainda estava perdida aí no multiverso. No final da 5ª temporada, o Homem-Aranha vai para um portal para finalmente reencontrar sua amada Mary Jane. Eis que acaba a 5ª temporada e nós ficamos sem saber se esse reencontro iria acontecer, porque não houve a 6ª temporada. Não mereço a última refeição? Os produtores da série disseram que sim, eles tinham plano para fazer esse reencontro na 6ª temporada do Homem-Aranha com a Mary Jane. O grande vilão seria o Carnificina, que ele também teria entrado num portal e estaria fazendo uma bagunça em outro universo, mas a gente não viu isso.
O que a gente viu foi uma nova série do Homem-Aranha um ano depois, né? A Homem-Aranha série animada foi de 94 até 98, se encerrando após 65 episódios. E em 99 estrearam uma nova animação do Homem-Aranha, intitulada Homem-Aranha Ação Sem Limites. A animação era feita com outro traço, um novo uniforme e bem diferente daquela animação que a gente estava acostumado. E nessa época de 99, o Homem-Aranha já não estava mais fazendo tanto sucesso quanto lá em 94. E as crianças só queriam saber do quê? De Digimon e Pokémon. Então, após uma temporada de Homem-Aranha Ação Sem Limites, a animação foi cancelada. Eles até pensaram em fazer um crossover de Homem-Aranha Ação Sem Limites com a Homem-Aranha de 94, juntando dois Peter Parkers de universo diferente e eles interagindo entre si. Mas sabe o que os produtores falavam? Não vai dar certo dois Homem-Aranhas diferentes interagindo entre si. Mal sabe eles que hoje em dia dá muito certo, né? Tá aí o Homem-Aranha sem volta pra casa pra provar isso pra nós. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhão. Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas... E é claro que com a popularidade que ele tem, de lá pra cá, o Homem-Aranha ganhou mais um monte de animações. Como uma no estilo Max Steel, Homem-Aranha série de 2003, que foi um fiasco. E umas que eu gosto muito, como o espetacular Homem-Aranha de 2008, Ultimate Spider-Man de 2012, Marvel's Spider-Man de 2017. Mas, na minha humilde opinião, nenhuma dessas supera nosso querido Homem-Aranha de 1994. E você, gosta dessa animação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E não esqueça também de assistir outros vídeos do Kryptonita Retrô sobre o Homem-Aranha. Eu falei sobre os 3 filmes do Sam Raimi. Tá aqui o link nos cards, assista lá que tá sensacional. E viva nosso querido Homem-Aranha 60 anos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita Retrô. Admita, gatão, você ganhou a sorte grande.